mais um episódio do Fala aí, Sesmac! Eu sou Vitor Fabiano. E eu sou Águida Feitosa. Dessa vez, mais conhecimento, cada vez mais momentos fantásticos de troca de saberes, não é isso? Exatamente, e liderar em cenários de transformações constantes, como é, hein? Esse episódio de hoje promete, porque é um desafio liderar equipes, pessoas, times. Por isso que nós estamos aqui para dialogar bastante sobre essa troca de conhecimento com pessoas fantásticas, não é isso, professora Águida? E trazer a experiência deles, porque o currículo mesmo eu não vou nem apresentar. Exatamente. Vou deixar que ele se apresente. Então vamos conhecer um pouquinho hoje do professor Maxwell Amorim e da Camila Cardoso. Então, quem é o professor Maxwell? Bom, Maxwell é um curioso, né? Um entusiasta que busca transformar conhecimento na prática, né? Mas tentando resumir um pouquinho o meu currículo, né? Fugindo um pouquinho da docência, professor universitário há mais de 13 anos, sou engenheiro de produção formado pelo SESMAC, fiz algumas especializações no SESMAC, engenharia de segurança, logística, engenharia clínica, mestrado em sistemas ambientais, tá? Dentre outras especializações, tá? Fiz também uma especialização em fator acidentário de prevenção, nexo técnico epidemiológico, resiliência, redução de riscos e desastres. Então, tem diversas especializações aí. Mas é isso. Só isso. E aí? É isso? Temos uma aluna egressa aí também, participante aí desse nosso cenário também de constante inovação, batendo essas temáticas importantíssimas que regem a gestão, não é isso? Exatamente. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa noite, né? Não importa a hora que forem assistir, né? Eu me chamo Camila, sou egressa do SESMAC 2 vezes, né? Eu me formei em engenharia de produção com ênfase mecânica no SESMAC e recentemente terminei engenharia de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho. Inclusive o nosso digníssimo professor Maxwell também, que coordenou, né, todo o curso. Assim como também eu sou formada, só que dessa vez não no SESMAC, em publicidade e propaganda. Foge um pouco da temática de exatas, né? Vou um pouquinho para a área de humanas, dentro da área de publicidade, mas como eu sou uma pessoa que gosto muito de comunicar, gosto de trabalhar sobre a comunicação, aí eu acabei fazendo meu primeiro curso, minha primeira graduação foi em publicidade e propaganda. E tem algumas especializações na área, né? Que são todas relativas a marketing, a endomarketing. Trabalho há 13 anos dentro do mercado industrial. Desses 13 anos, 5 anos foram prestando serviço para uma fábrica de revestimento aqui de Alagoas, né, que surgiu aqui em Alagoas recentemente. E todo o resto foi prestando serviço para uma indústria petroquímica daqui do estado. Não diretamente para ela, mas prestando serviço para, né, em terceira. Nossa. Tô vendo que experiência tem muito, Isso. né? Acho que casos de sucesso, o que deu certo, o que deu errado, vai conseguir trazer, né? Só que a gente queria iniciar assim, vamos iniciar do início, né? Já que tem pessoas nos acompanhando, entender o processo. Como vocês poderiam definir, né? Gestão estratégica. O que seria uma gestão estratégica? Acabei de ganhar antes, né, uma nova atribuição, né? Coordenador na parte de segurança do trabalho, não falei anteriormente, deixei para que a Camila me apresentasse. Mas é justamente nesse link do que seria a gestão estratégica. É a integração, é uma sinergia. Então, gerenciar de maneira estratégica é considerar processos, é considerar pessoas, mas, acima de tudo, é considerar o horizonte. Para onde eu quero levar essa empresa? Tá? Onde eu estou, quais são as minhas raízes e aonde eu pretendo chegar. Então, através dos nossos processos, das nossas operações e de como gerenciamos essas pessoas para gerir processos em busca de resultados, sejam eles positivos, sejam eles negativos em busca de ser melhorados. Então, é sinergia. Perfeito. Nossa, muita coisa interessante, porque eu estou até curioso, até porque a nossa egressa aqui já, além de ser exata, também é humana, já estão, tem que ter muita humanidade, né? O humano está muito... Exatamente, então eu acho que a colaboração vai ser intensa, mas mediante esse cenário de transformação, né? Nós passamos por um momento e hoje é muito comum dialogar em 2 cenários, um cenário antes da pandemia e um cenário pós a pandemia.
Esse comportamento, essa forma de lidar com as pessoas, de gerenciar times, pessoas completamente diferentes, mudou? Como é que vocês encaram quanto especialistas nessa área também, né? Ter essa visão ampliada de um mundo que está em constante transformação, pessoas que cada vez mais estão muito mais ousadas no querer, e como é que vocês conseguem entender nessa transformação o cenário da gestão estratégica e lidar com times? Fica à vontade, Camille, fica à vontade. Então, na época da pandemia, eu prestava serviço para uma empresa belga, e nessa empresa a gente não parou, né? Então, nós não tivemos a quarentena, devido a ser uma industrial, né? E a área industrial não parou. E um dos maiores desafios foi gerir a equipe, porque muitas pessoas tinham as suas famílias em casa e, assim, criança, idoso dentro de casa. E isso era muito complicado, porque para você conseguir convencer aquela pessoa que o trabalho dela é fundamental, né? Tanto para ela quanto para a gente, a gente tem que, assim, de forma mais louca, entrar dentro da cabeça da pessoa para poder tentar entender. E quando você está gerindo muitas pessoas ao mesmo tempo, que a empresa é uma empresa grande, eu liderava na época 28 pessoas. Então, assim, eram 28 pessoas que eu tinha que, de formas diferentes, entrar naquele mundo ali e trazer aquela pessoa para dentro da nossa equipe sem falar para ela que ela ia ter que deixar a família. Então, assim, na pandemia foi um desafio extremamente grande. Hoje em dia, as pessoas elas estão muito mais tranquilas com relação ao que aconteceu, né? Mas, independente de qualquer coisa, todos ainda ficam com as sequelas, por mínimo que seja, né? Acaba ficando com aquela sequelazinha ali, de, tipo assim, eu não sei se eu estou 100% seguro ainda, ainda existe aquele tabu, vamos dizer assim, com relação às reuniões que não são presenciais, né, de forma remota, e aí ainda tem muita gente que não gosta. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto aqui, tá? No presencial, né? Eu gosto de me acordar cedo, fazer meu exercício, me arrumar, me maquiar. Eu, trabalhando de casa, não consigo render a mesma coisa que eu trabalhando dentro da empresa, por mais que tenham os fatores de tirar a atenção da gente. Acaba ficando eu ainda prefiro a presencial. Fica um pouquinho até mais Eu tarde. também sou de perfil muito, né? Eu também sou muito do presencial. Eu acho que na pandemia a gente fez tantas reuniões remotas, né? De forma online, que quando as pessoas dizem, bora marcar uma reunião online remota, eu digo, não, bora presencial, por favor. Já que a gente pode, está podendo realizar isso. Tem vezes que eu digo que eu posso ir. Mas eu acredito que esse desafio aí de pessoas em um momento de insegurança, né? Era um momento que ninguém conhecia, nem a medicina sabia para onde caminhar, o que orientar, como fazer. Eu imagino que tenha sido bem delicado e bem difícil, mas eu acredito que vocês também aprenderam bastante com aquele processo, né? Com esse processo, na verdade. Bastante. É coisa que nenhuma faculdade me ensinaram, né? No dia a dia, né? Exatamente. A cada dia uma nova descoberta, né? Então, aquela estratégia que era pensada a longo prazo precisou encurtar. Então, puxando um pouco para a linha realmente empresarial, o planejamento estratégico pensado em 2, 5 anos precisou ser reduzido para 6 meses, 1 ano. E as mudanças eram constantes. Então, aquilo que era planejado para uma semana, quando virava o dia, era um novo planejamento. Ou seja, o que a gente tinha na teoria, na prática, teve que mudar. Uma renovação, vamos dizer assim, né? No Exatamente. processo. Costumamos dizer o seguinte, que na prática a teoria é outra. Invertendo aí. E realmente foi isso que aconteceu. Na pandemia, nós sabemos que pessoas e processos geram resultados, mas a cada dia esse resultado era novo. A empatia buscada naquele toque, naquela sensibilidade presencial, às vezes deixou um pouco a desejar no remoto. E como perceber essa empatia sobre os princípios da gestão estratégica? Onde direcionar ou como posicionar a nossa equipe para enfrentar essas barreiras da pandemia? Então, aquele sofrimento, aqueles resultados almejados, como vencer isso? Tá? Então, a gestão estratégica também consolida esses critérios, né? E nós estamos em um momento bem propício, setembro amarelo, então envolvendo essas questões
de doenças psicossociais, também no contexto da gestão. Não é simplesmente processo, processo, processo. Nós costumamos dizer que a gestão estratégica ela busca o princípio de qualidade, o princípio de segurança do trabalho e também de meio ambiente. Mas quando envolve segurança no trabalho, não é só o documento em si, não é só o PGR que nós aprendemos a fazer, o Programa de Gerenciamento de Risco. É avaliar essas doenças como um todo. O que poderá proporcionar um ambiente de trabalho muito mais produtivo, mais sobre o horizonte da segurança e de um ambiente mais saudável. Costumamos dizer que não é o contrário. É um ambiente saudável, seguro e produtivo. E não produtivo, saudável e seguro. Então, a questão da pandemia veio realmente para fortalecer esse aprendizado de gestão, de pessoas em si. Principalmente de pessoas. Principalmente Já de pessoas. vinha esse olhar, o mercado já estava com esse olhar, as empresas, eu acho que antes mesmo da pandemia, já vinham tendo essa consciência da importância de trabalhar, né, o capital intelectual, de trabalhar as pessoas, de saber que se elas estão em um ambiente, vamos dizer assim, propício, se elas estão tendo, vamos dizer assim, condições de melhorar a capacidade delas, qualificar. Então, a produção delas para a empresa vai ser muito melhor. O resultado que a empresa almeja, aquela meta, o objetivo traçado, você vai estar mais próximo de alcançar quando essas pessoas, o time está ali junto, né, entendendo o que é que vocês organizaram. E eu acredito que pós-pandemia, vocês estão trazendo aí na fala de vocês, isso reforçou, né, esse cuidado e esse olhar para as pessoas. Eu queria, sim, seria interessante vocês trazerem algum exemplo, né, se possível, de algum processo pós-pandemia que vocês já implementaram, alguma atividade, não sei, algum projeto foi implementado e que deu certo ou deu errado, para que a gente pudesse discutir e esclarecer melhor como funciona isso na prática. Já que você falou como na prática a teoria é outra coisa, não é isso? Isso. A prática é a outra A teoria. teoria na prática é outra É teoria. porque eu erro demais, olha, não adianta, é frase, eu não consigo. Então, Ditado. focando na sua fala aí, eu queria que vocês trouxessem algum exemplo de algo que... Porque eu percebi que tanto você como a Camila têm muita experiência. Então, assim, no dia a dia, na prática, traga um exemplo para a gente trazer aqui para as pessoas entenderem melhor esse processo. Você teria algum exemplo mais Tô tentando pensar. atual? Tô tentando pensar aqui, mas eu acredito que tem alguma coisa. Nas nossas atuações, além da docência, eu também sou consultor industrial, principalmente nessa parte de redução de riscos e desastres, planejamento urbano e, quer queira, quer não, processos industriais. E tem um toque que nós costumamos dizer que é a cereja do bolo, que reflete justamente nas pessoas. Nós tínhamos processos definidos, nós tínhamos operações delineadas, nós temos o famoso procedimento operacional padrão bem elaborado, nós tínhamos instruções de trabalhos totalmente treinadas, específicas de um determinado processo, mas faltava algo. E aí, quando tirava as pessoas, o processo não rodava. Como assim aquela pessoa que fazia esse processo rodar em si? O processo não está definido? As etapas não estão pré-estabelecidas? E o que é que está faltando? É aquele, entre aspas, o jeitinho em si, que você dá o seu toque no processo. E aí tem uma empresa aqui na região, vamos resguardar o nome, que foi justamente isso que aconteceu, tá? Processos bem definidos, todos treinados, os famosos programas de saúde e segurança, o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, bem definido, ASO sendo feito de maneira certinha, né? O exame periódico, o exame admissional, demissional, mudança de função, perfeito. Mas o que falta para essa empresa alcançar o resultado? Então, essa empresa começou a desenvolver um projeto que não era obrigatório, porque todos esses programas que acabamos de falar é obrigatório pelo Ministério do Trabalho. Você tem que fazer porque senão é multado. E ela começou a desenvolver justamente um trabalho voltado para a empatia em si. Reconhecimento, aliás, reconhecer o que estava faltando nas pessoas. Naquele binômio, pessoas e processos geram resultados. O que falta para gerenciar pessoas, para que esses resultados sejam realmente alcançados de maneira mais fácil? Nós estamos com um processo bem definido, mas o que falta? Foi justamente isso. Esse programa de empatia que buscava identificar diariamente o que faltava nessa busca de gestão. E fez a diferença. Fez a diferença. Muito mais fácil. E aí repercute em uma outra situação.
reter talentos. Ao mesmo tempo que retinha talentos, o colaborador ele se sentia parte integrante daquela empresa. Não apenas, vou fazer parte ali do processo, deu minha hora, vou embora. Não era bem isso. É a parte de mostrar ao colaborador a importância do que ele está fazendo. A né? importância dele para a empresa. É. Justamente isso. E é um detalhe fantástico no mundo corporativo, É o onde cada pertencimento. vez mais você faz a gestão com pessoas, você Sim. não faz gestão de pessoas. Exatamente. Explorando justamente o que a gente sempre conversa, né, professora Águida, que são as ameaças, sejam internas ou internas, referente a essa proposta. Então, como é que é lidar com pessoas, conviver, porque de uma certa forma tem pessoas que participam diariamente do seu universo do trabalho, né, vivenciando esse ambiente. Como é que é essa gestão com pessoas, trazendo ela para esse universo do pertencimento, da valorização dele como colaborador? Cara, o exemplo que eu ia falar aqui era justamente sobre isso. Na empresa que eu estava durante a pandemia, a gente tinha esse programa por conta da empresa que a gente prestava o serviço, né? Então, tem um programa interno da empresa que a gente prestava o serviço e tinha o programa da empresa que eu trabalhava. E aí a gente começou a sentir uma certa falha mesmo. É mais ou menos como o Maxwell estava falando, com relação a isso, né? Que a gente tinha todos os processos muito bem definidos, mas a gente não tinha a integridade mesmo de algumas pessoas, né? A gente percebia que muitos colaboradores ficavam longe, né? Eles não estavam com a gente. E aí a gente teve que... o que é que a gente falou, né? A gente convidou o pessoal da empresa que a gente prestava o serviço. Da direção, no caso, os gestores? Não, os colaboradores chamou os todos. coordenadores, porque eram as pessoas que a gente tinha um acesso direto. Eu trabalhava na área da logística, né? Então, a gente convidou os coordenadores da empresa que a gente prestava o serviço para integrar uma empresa com a outra, né? E a ideia era fazer o quê? Era fazer com que as pessoas que estavam na nossa empresa entendessem a importância daquilo ali que ele estava fazendo. Cara, você não está aqui só passando um pano para deixar limpo. Você está passando um pano para deixar limpo por quê? Né? Teve um livro que eu li, que inclusive foi um professor meu de publicidade e propaganda. Ele é professor de marketing meu. Foi, né? Professor de marketing. Ele me indicou um livro, Comece pelo Porquê. Cara, esse livro é sensacional. Para quem não está entendendo ainda qual é o seu... Por que você está fazendo o que você está fazendo? A gente está aqui por quê? Sabe? E aí, a gente tentou passar isso para todos os colaboradores. Assim, infelizmente, a gente não consegue atingir todo mundo. É uma linha muito tênue, né? Com relação à aceitação. Principalmente quando a gente percebe que não tem a aceitação da liderança. É isso que eu ia falar. Às vezes, o maior desafio não está nem na parte operacional, Isso, né? A liderança Está na parte de gestão mesmo, a liderança ali. No exemplo a ser passado. Não é Exatamente. simplesmente falar o que deve ser feito. É mostrar o que deve ser feito. Então, é liderar construindo juntos. É direcionar, mas ir E também. tá junto, você não vai estar só aqui Exatamente. dizendo, comandando a distância, né? Exatamente. Estamos juntos, né? Então, a ideia da gestão estratégica, puxando um pouco para um contexto mais técnico em si, nós falamos de agregação de valor. Perfeito. Então, atividades que agregam valor, atividades que não agregam e atividades que não agregam, mas são importantes. Mas agregam valor para quem? A princípio, para os nossos clientes. Os clientes estão buscando algo porque agregam valor. Eu vou ali lanchar, mas não por conta do caldo de cana com a coxinha. Eu vou ali buscar nutrientes. O que agrega valor para potencializar esses nutrientes? Então, nos nossos processos, e aí volta a falar, pessoas e processos geram resultados. Nos nossos processos, constituído de operações, quais são essas operações que agregam valor? Precisamos potencializá-las, maximizá-las, mas também existem atividades que não agregam, operações que não agregam. Buscamos eliminá-las. Mas aquelas que não agregam e são importantes, precisamos melhorá-las. Ou então transformá-las em agregação de valor. E aí vem a questão das pessoas. Eu acho que você falando aí, eu comecei a construir na minha mente, eu sou muito visual. Para eu aprender, eu tenho que ver. Então, assim,
Eu lembro que na questão de planejamento, a gente tem uma sequência, meio que existe um processo a você seguir de etapas, né? Um roteiro. E existe lá a questãozinha que a gente chama de estudo de mercado, vamos dizer lá, né? E lá, você trouxe até isso, que eu acho que é importante reforçar. Quando a gente traça aquele mapinha lá, ambiente interno e ambiente externo, a gente usa nomenclaturas distintas. Você sabia disso, professor Vitor? Vocês me corrijam, viu? Ambiente interno, eu estou tratando dos pontos fortes e pontos fracos daquela instituição, daquela organização, daquela empresa, né? E ambiente externo, eu estou tratando das ameaças e oportunidades. Então, quando eu falo do interno, são os pontos fortes e pontos fracos. Quando eu falo do externo, ameaças e oportunidades, né? Isso. E aí a gente tem essa construção. A minha pergunta para chegar nisso aqui, essa brincadeirinha, só foi para esclarecer, porque eu lembrei de alguns projetos. É um processo que eu acho que é muito importante ele estar inserido. Com certeza. E aí, isso eu queria saber de vocês, se no dia a dia, na prática da construção desse planejamento lá, é feito por setores, como é feito, como é construído essa questão desse planejamento? Pode ser feito por setores, pode ser Certo. feito de maneira estratégica para uma organização, pode ser feito por CNPJ, por área de atuação, vai depender de onde se pretende colocar ou direcionar aquela empresa. Perfeito. A ferramenta que você citou aí, nós costumamos chamar ela de FOFA. Forças, Isso. oportunidades, fraquezas e ameaças. Ou então o nome lá em inglês, SWOT. SWOT, né? SWOT. SWOT, é. Exatamente, que vai posicionar a empresa no ambiente interno ou no ambiente externo. Ah, eu quero posicionar o meu departamento. Eu faço uma análise SWOT por departamento. Eu quero posicionar a minha empresa frente aos concorrentes. Ah, eu vou posicionar a empresa frente ao nosso mercado. Ah, eu quero posicionar o nosso setor. Então, vai no setor. Eu quero posicionar mediante uma região. Faz a análise mediante a região. Então, sem sombra de dúvida, a construção dessa ferramenta é preciso, sim, o compartilhamento desses colaboradores de maneira direta. Então, quem conhece aquela máquina? Quem conhece aquele setor? Quem conhece aquela operação? É o próprio colaborador. Então, o gestor, aquele que não acompanha diretamente a operação, ele precisa, sim, sem sombra de dúvida, da ajuda daquele colaborador, que mais uma vez, sem sombra de dúvidas, é ele que conhece. É ele que conhece a máquina. É ele que, pelo ruído, ele sabe se a máquina está bem ou não está. E ele que vai saber as reais necessidades. Sim, Né? exatamente. As reais necessidades. Deixa eu contar uma história. Pode falar o nome de marca Sim, pode. de bebida? Rapaz, eu escutei essa história quando eu fazia publicidade. Foi, inclusive, esse meu professor de marketing que contou na aula uma vez. Não sei se é mentira ou é verdade, porque ele diz que marqueteiro Não gosta de contar a história. Você tá aqui com a marqueteira, né? Olha, tô só querendo para você, Camila. Aí, ó. Claro que marqueteiro é proibido falar esse nome, é profissional do marketing. É isso. Muito bem. Tudo bem. Essa tinha uma marca de cerveja, a Skin Cariol, né? Aí eles fizeram um reposicionamento da marca, que foi quando eles criaram a nova skin, né? E aí, o que aconteceu? O reposicionamento começou interno. O que é que eles fizeram? Eles chamaram todos os colaboradores, todos, sem exceção. Sem exceção nenhuma. Chamaram todos, eles gravaram vídeos. Eles pediram para dizer assim, como é para você trabalhar na skin? E aí a pessoa falava em pouco tempo, pra mim é chato, pra mim é legal, eu adoro trabalhar aqui, eu trabalho na área comercial, ou então eu trabalho de entregador, não gosto. Aí então eles pegaram, assim, tentaram entender onde era que estava acontecendo determinados problemas para poder depois tratar. E aí o que eles descobriram nessa primeira etapa de vídeos? Que até os entregadores eles se sentiam humilhados na hora de entregar a cerveja nos pontos comerciais. E aí eles diziam, poxa, mas eu sou muito maltratado. Às vezes eu fico esperando, aí chega o pessoal da Ambev e passa na minha frente. E é um absurdo, eu não gosto, eu me sinto muito mal, eu me sinto humilhado, eu não me sinto confortável trabalhando desse jeito. Enfim, vários depoimentos assim. E os dos entregadores eram os mais comoventes, vamos dizer assim. E aí eles fizeram todo o trabalho de reposicionamento de marca interno e externo. E aí foi quando surgiu a nova skin, eles começaram a se reposicionar no mercado, veio a história do Experimenta, e aí
dentro da área da propaganda, vamos dizer assim, teve uma limitação, né? Que não pôde mais fazer a ascensão ao experimentar, porque estava levando, enfim, N coisas. E aí, quando eles começaram a se reposicionar no mercado, que começou a subir as vendas novamente, eles fizeram novamente esses vídeos. E aí é que entra o que a gente estava falando agora, de você saber a importância do que você está fazendo. E os caras, assim, eles quando filmaram de novo, eles... Poxa, é muito legal trabalhar aqui dentro da Skin. Eu sou muito bem recebido nos bares quando eu chego. A minha família inteira... pessoas da minha família que não falavam mais comigo, hoje em dia voltaram a falar comigo só para poder ganhar cerveja, por mais que seja na hora do interesse, assim, porque assim, às vezes por mais que seja no interesse, às vezes a pessoa acaba descobrindo que tem até uma coisa em comum ali, porque tem parente meu que bebe, eu não sei, às vezes não sabe, às vezes não tem tanta intimidade, e por aí vai, né, mas assim, a importância de você saber o que é que você está fazendo e por que você está fazendo, como que dentro da empresa é importante que todo mundo abrace a causa. Então, isso aí, eu acho que esse ponto é muito importante, porque, olha só, foi no entregador. Muitas vezes eles não tinham nem esse olhar. Às vezes a gente fica aqui no topo, né? Não para olhar o todo. E essas respostas de quem está ali, diretamente até com o cliente, ou o cliente direto ou indireto, é quem vai trazer o retorno até da marca mesmo. Sim. Olha que pesquisa, ele tinha uma pesquisa interna. E não sabia ainda aproveitar na Exatamente. com esse start e conseguiu desenvolver diversos outros Pois é. projetos. Eu acompanhei uma entrevista bem parecida com essa também, tá? Sobre reposicionamento. Exatamente, sobre o reposicionamento de mercado. E isso parte da visão do líder, não é isso, professor? Sim. Também, a visão do líder. O líder, ele lidera, por exemplo, também. Ele consegue ter essa visão ampliada de entender onde ele deve se posicionar, conhecer as etapas de cada processo, desde a base até o topo da pirâmide, fazendo um trabalho realmente de reconhecimento, né? E aí esse reposicionamento, Isso. creio que seja um ato de liderança também, não é isso? Com certeza. É preciso saber o papel que cada um deverá desempenhar. Existem algumas músicas por aí que diz cada um no seu quadrado. É exatamente isso na gestão. O líder ele precisa saber identificar potencialidades do ambiente interno para alcançar resultados promissores nesse ambiente externo, reduzindo ameaças, potencializando essas oportunidades. Perfeito. Então, o olhar do líder é fundamental, mas não apenas dele, de todos da equipe. Então, o olhar do entregador é ele que teve aquela percepção, poderíamos fazer assim, poderíamos fazer assado e assim posicionar a estratégia da empresa, e volta a falar da gestão estratégica empresarial pelo olhar da liderança. Aonde devemos nos posicionar? E aí existem duas principais características da liderança. Tem o líder técnico e aquele líder gestor. Nem sempre um poderá jogar na posição do outro. Nós tivemos alguns episódios aí na seleção brasileira onde onde um jogador foi técnico da seleção, foi gestor e não se deu muito bem. Enquanto outros que não foram jogadores tiveram um bom resultado. Então, qual é o papel do gestor? Qual é o papel do colaborador? Cada um tem a sua importância. E em si. perfil também e habilidades, né? A gente brinca muito isso. Às vezes um bom vendedor não vai ser um bom gerente. Sim. Né? E tem isso mesmo, e isso é real, isso acontece mesmo. Quase sempre repercute justamente nesses resultados empresariais. Então, qual é a potencialidade que aquele líder identifica ou terá condições de identificar na sua equipe? Isso é fundamental, porque tem um time ali, né? Então, cada um tem uma habilidade, cada um tem um perfil, e eu tenho que saber explorar, né? Para trazer junto e complementar os demais. Eu acho que é por aí o caminho, né? Maximizar o uso. É por causa do Maxwell. Eu acho que é porque Maxwell, maximizar, né? Eu acho que é por aí que ele vai. Maximizar os resultados. É importante falar daquela agregação de valor. Eu estou agregando valor para clientes. Beleza. Mas não é somente os clientes. Nós temos os famosos stakeholders, ou as partes interessadas. Você lembra dos stakeholders, professor? Lembro. Os atores sociais envolvidos no processo? Sempre. Vizinhança, nós temos governo, nós temos colaboradores. Fornecedores. É. Qual fornecedor que não quer que aquela empresa que ele está fornecendo se dê bem? Se aquela empresa não se der bem, ele não vai ter para quem vender. É política saudável do ganha e ganha. Exatamente. Mas isso talvez só seja possível também pela compreensão da missão, valores e visão, não é isso? Eu queria que vocês pudessem trazer uma definição prática disso, se isso nos dias de hoje
apesar de ser bastante antigo, ainda é aplicável? Se passamos por um remodelamento, como é que vocês conseguem entender essa visão especialista da nomenclatura missão, visão e valores dentro do ambiente corporativo? Fundamental, né? Fundamental. Missão, quer falar algo, Camila? Não, pode falar. Eu já fico maquinando. Missão, sem sombra de dúvidas, podemos dizer que em poucas palavras é a razão de existência. O que a empresa faz? Você está fazendo o que hoje? É a sua razão de existência. Eu tenho uma empresa que é para resolver um gargalo. Qual é o gargalo? Ela está fazendo isso? Ela está resolvendo isso? O que você está propondo, você está entregando? Eu tenho a entrega mais rápida do mundo. Está entregando mais rápido do que todos? Quais são as suas deficiências? Eu pretendo ser a melhor da minha região. Você é realmente a melhor da região? O que você está fazendo para ser a melhor da região? Não é só escrever um objetivo bonitinho ali, um verbo bonitinho e dizer que você é, né? Eu pretendo transformar o mundo. Que massa! Você está transformando o mundo? Como está transformando o mundo? E aí a gente vai falar de outra ferramenta. O que você está fazendo? Como você está fazendo? Por que você está fazendo? Quanto está custando isso? Quando será feito, né? 5W2H. 5W2H é outra ferramenta de gestão, que para muitos é simples. Vou não utilizar isso não, vamos pegar uma ferramenta aí internacional. Cara, tão simples, o famoso plano de ação. Aquilo que você colocou no papel, lá na tua missão, na tua razão de existência. Transfere lá para os teus processos. Você não quer ser o melhor? Então você precisa ter o melhor processo. Você não quer ser o melhor? Você precisa ter a melhor equipe. E como ter a melhor equipe? Aí começa no recrutamento, na seleção, na retenção de talentos. Porque às vezes nós temos talentos na organização, mas não retemos. Não apenas por questões financeiras, mas quase sempre questões financeiras estão em jogo, mas pela valorização daquele profissional. Eu, na época de aluno ainda, engenharia de produção, turmas de 65 alunos, um dia desse aí, concluí minha graduação em 2009, nós tínhamos alguns amigos lá que trabalhavam em algumas empresas, não vou nem dizer qual é o ramo, e nós questionávamos ele o seguinte: tu queria que teu filho trabalhasse aí? Ele, não. Ué, salário tão bom, cara. Ele disse, mas eu não queria. Por quê? Ele disse, o risco é muito alto. O risco de acidente é muito alto. Acho que você sabe qual é a empresa, né, Gamita? Um pouquinho. O risco é muito alto. Mas essa mudança de cultura veio à tona. E aí a maioria quer que os filhos trabalhem lá hoje. Estávamos falando de 2009, e aí um tempinho até agora, né? Eu trabalho lá hoje. Meu pai trabalha lá. Olha aí. Então essa cultura que envolve identificação de riscos, o porquê o cara não quer que o filho dele trabalhe aqui. Isso é importante. Isso é importante. Eu estava vendo uma reportagem um dia desse, falando meio que nesse foco de gestão estratégica, né? Aí ele falando assim, que toda empresa tem que ter o motor 1 e o motor 2. É mais ou menos assim, o motor 1 é o que você já pratica, o que você já faz tradicionalmente, que dá certo, tal. O motor 2 é aquele que você vai buscar inovações, experiências, captar novos clientes, né? Por quê? Quando um não estiver funcionando, você parte para o 2. Quando o 2 não tiver, você tiver com 1. E aí, o que vocês acreditam que isso realmente funciona na prática? É por aí o caminho? Com certeza, né, Gabriel? Com certeza. Deixa eu só concluir a parte da missão. Ixi, Maria, já avancei. Acho que já tinha falado da missão, da importância da missão. Missão, razão de existência e visão. Para onde você quer ir? A empresa está em Alagoas. Eu pretendo me tornar a melhor da região Nordeste. Visão. Quando? Em 2024 eu pretendo ser a melhor do Nordeste. Em 2030 eu pretendo ser a melhor do Brasil. Em 2032 eu pretendo explorar o mundo. Beleza, visão. E aí vem os valores. O que vai sustentar os teus processos para fazer com que você alcance essa missão? Equidade. Fraternidade. Ética. Na prática é assim? Eu ia perguntar isso a vocês, se funciona mesmo, na experiência de vocês. Na prática, precisa ser assim. Algumas empresas, infelizmente, colocam lá o seu nome bonitinho. Mas na prática, a teoria é diferente. Às vezes rola uma hipocrisiazinha, né? É bem forte falar que é hipócrita, mas assim, infelizmente é isso. Nem todo mundo está preparado para essa conversa, né? Muitas vezes o fundador, né? Porque normalmente quem está por trás, né, da missão, dos valores, é o fundador, né? Que
não dá pra gente pegar, tipo assim, Na grande maioria, ele quem denomina ali, né? Porque o ideal seria construir conjunto ali, né? Pronto, perfeito. Falou tudo aí. É assim, eu acho que até quando você vai criar alguma coisa, até para você criar alguma coisa, uma empresa do zero, por mais simples que seja, pelo serviço mais simples que seja para prestar, tem que ter uma coisa. Não dá para uma pessoa sozinha fazer todo esse conjunto de idealizações, de ideias, de pensamentos e de visão também. Então, assim, muitas vezes acontece a hipocrisia por parte da empresa, vamos dizer assim, por conta disso. Porque o dono da empresa, ele só quer, só entende a visão dele. Ele só tem a visão dele do processo. Ele não tem a visão dos demais. Que compõe a empresa, né? Exatamente. Para quem vai ser aquele processo? Aí, clientes, fornecedores, O entorno, né? os acionistas. Qual é o objetivo do acionista? Ah, não, vou fazer aí um processo que gera um resultado e atendo. Sim, não vai ter lucro? Qual é o ramo dessa empresa que não vai proporcionar lucro? O que é que o meu cliente almeja? O que é que os meus atravessadores, os atacadistas, os varejistas pretendem com essa empresa? Então, aquela cadeia, e aí cadeia de suprimentos, toda ela, desde o primeiro fornecedor até o consumidor final, eles precisam ser atendidos. Então, como eu atender o fornecedor? O que é que o meu processo tem que fazer para atender o fornecedor? Eu preciso demandar suprimentos. O que é que esse mesmo processo que demanda suprimentos precisa fazer para atender os nossos clientes? Fornecer produtos. Então, de um lado, eu estou puxando a cadeia de suprimentos no atendimento dessas matérias-primas, suprimentos, embalagens como um todo, mas, de outro lado, eu preciso entregar um produto acabado. E nesse meio termo é que está a agregação de valor. Então, como transformar a matéria-prima em produto acabado? Não é simplesmente jogar lá e mexer na panela e vai ser um produto acabado. Tá aqui o bolo, pronto. Mas qual é o melhor sabor desse bolo? Então, como potencializar justamente essas particularidades? Nós temos diversas pessoas no mundo para ser atendido. Você pretende atender todos ou uma parcela dessa população mundial? Então, como atendê-la de maneira satisfatória? Se não for para fazer bem feito, não faça. Já dizia Ayrton Senna, né? Exatamente. Por isso que ferramentas cada vez mais vêm crescendo, ferramentas que desenvolvem essas potencialidades, estruturas ágeis, né, de processo, que é muito comum. Esse livro, eu adoro esse livro, já li esse livro que você falou, Comece pelo Porquê, porque ele traz uma estratégia boa para os negócios, né? Não é só vender, é vender mais, vender sempre e vender muito e continuar a vender por recorrência. Então, é uma excelência no ato de não só falar que o marketing é vender, o marketing é oferecer também, né? Então, nessa possibilidade, a gente sempre começa a pensar de forma estratégica. Por isso que pessoas conectam pessoas, negócios também conectam pessoas e resultados também conectam pessoas que estão aí, de uma certa forma, imbuídas na visão, na missão, no valor. Só que a gente consiga alcançar esses objetivos. Tá bom demais aqui, eu tô gostando. Passou o tempo, E tá passando o tempo aqui. Meu Mas Deus. Professor Maxwell, tem um projeto, como é que está lá o nosso curso voltado, né, os cursos do SESMAT para essa experiência da gestão estratégica? Consegue visualizar hoje esse cenário dentro da graduação no ensino superior, na educação superior? Com certeza, né? O mercado mudou, o perfil dos alunos também mudaram, tá? Então, precisamos trazer essa mudança em um ambiente acadêmico também. Então, a nossa matriz curricular está moldada para essas mudanças? Sim, temos constantes reuniões justamente para fazer essas mudanças acontecerem na prática, tá? Então, nós temos, principalmente no curso de Engenharia de Produção, que eu sou docente, diversas aulas práticas. Então, vamos entender qual é a dor do empresário, qual é a dor das empresas, como atender métricas, indicadores e indicadores chaves de performance. Que existe uma distinção aí bem clara entre esses três parâmetros. Métricas, dados brutos. Indicador, costumamos dizer que ele indica a dor. Tá, qual é a dor em si? E aí nós precisamos relacionar esses indicadores a essa chave de performance. Quais desses indicadores têm a ver com a estratégia da empresa? Quais desses indicadores irão posicionar a empresa em uma melhor posição frente ao mercado? E é justamente isso que é o curso de Engenharia de Produção, que os cursos EAD, que eu também estou coordenando, Gestão Financeira, Gestão Comercial,
gestão de negócios e inovação, logística, dentre outros cursos, estão moldados para atender essa necessidade de mercado. Eu posso fazer uma pergunta? Com certeza. Voltei agora. Investiu Nossa, agora, mas é entre testado. Eu não sou mais agressa agora. Vocês acham que hoje em dia as empresas ainda se preocupam com o profissional foi na época de acadêmico? Por exemplo, eu escutei muito falar, na época que eu trabalhava na indústria de revestimento cerâmico, o meu primeiro líder, ele falava muito para mim sobre isso, né? Assim, deixa eu ver suas notas. Ele pedia mesmo para ver minhas notas, eu tinha que mostrar a ele, assim. Eu entendia como uma forma de atenção que ele me dava, que eu era estagiária, e assim, ele se preocupava se as minhas notas estavam boas ou não, né? Porque, de certa forma, eu estar lá trabalhando, eu estaria tirando meu tempo de estudo. E aí ele falava muito sobre isso, de assim, você quer conhecer um profissional, veja como ele era Veja o faculdade. histórico, o percurso dele durante a academia, né? Isso, E aí na graduação. eu sou TDAH. Na época eu não sabia ainda. Aí eu faltava, assim, quando eu aprendo alguma coisa, eu prefiro não ficar revendo o assunto, porque acaba gerando muita dúvida, e aí eu ficando com dúvida, eu fico insegura. E aí, o que eu fazia? A minha estratégia era o seguinte, eu ia para as primeiras aulas que tinham um assunto, e aí, quando eu conseguia pegar o assunto, que eu tenho muita facilidade de pegar, principalmente número, e aí, quando eu pegava a matéria, eu perguntava ao professor, você vai dar matéria nova na próxima aula ou você vai dar revisão? Aí, quando ele falava que ia dar revisão, normalmente eu não ia para a aula. Então, o meu primeiro líder, ele via minhas faltas. Aí ele perguntava se eu estava faltando por conta do trabalho. Eu falava, não é. Aí eu tentava explicar para ele, mas eu não conseguia, porque eu não tinha a visão muito clara sobre isso. Porque o TDAH é um transtorno novo, assim, entre aspas, né? Novo, que está sendo descoberto agora. Então, Identificado, na identificado verdade, né? agora. E aí, na época eu não sabia, não tinha palavras para mim, né? Para eu chegar para ele e dizer assim, olha, eu funciono dessa forma. E aí, ele ficava muito preocupado com isso. E ele falava pra mim, Camila, como é que você acha que isso pode influenciar pra você dentro do trabalho? Porque imagina se eu te contrato. Se você, como estagiária, que trabalha meio período, já falta as suas aulas, imagina você trabalhando efetivamente, né? E aí, assim, eu queria saber de vocês. Não sei, Antes de vocês responderem, fala um pouco daquela passagem que você compartilhou comigo. Ah, você tem TDAH, o que acontece com o pessoal que tenta fazer algo e tem TDAH? Ah, tá, porque todo mundo fala que as pessoas inclusive os psiquiatras, tá? Os estudiosos falam que quem tem TDAH não consegue concluir as coisas. E assim, inicia, mas não finaliza. Não finaliza, exato. E eu tenho 3 faculdades. Né? Tenho várias pós-graduações, todos concluídos, com certificados e tudo mais. E 100% de aproveitamento. Só não passando pela revisão. Não. Mas aí você criou. Mas aí isso é importante, você criou uma carga pra você. É do jeito que eu funciono. Não necessariamente vai ser o jeito que outras pessoas que são TDAH funcionam também. Eu sou uma pessoa que eu não sou só visual. Eu sou um pouquinho de tudo. Assim, eu sou visual, eu sou auditiva e eu sou prática. Entendeu? Então, assim, pra mim, hoje em dia, escutar as pessoas... Tem muita gente que chega pra eu, que eu falei pra ele, eu falei assim, tá vendo aí? Toda vez que eu revejo meu currículo, eu fico impressionada comigo mesma. Porque eu me sinto orgulhosa, de verdade. Isso é muito bom, porque Camila. quando eu olho assim, eu digo, poxa vida, eu sou uma pessoa nova, eu com 21 anos, já estava formada em 2 faculdades. Então, assim, cadê o TDAH aí? Né? Fugiu da regra que as pessoas às vezes querem rotular a gente, não é verdade? Mas respondendo a sua pergunta, estudante é uma profissão. Ele tem que ser encarado dessa forma. Ele tem que realmente produzir o melhor que ele pode saber ter, que é o conhecimento. Então, não que a gente exija notas de alguém, mas acompanhar eu acho que é importante, né? Saber como está, porque aquele será o futuro trabalhador que pode transformar a vida de pessoas, pode ser um excelente colaborador também. E, de uma certa maneira, prematuramente identificar talvez algumas potencialidades, algumas fragilidades e ainda no universo acadêmico poder colaborar com isso, não é isso? Então, eu acho que é um cenário interessante. Não seria pedir a nota, mas acho que acompanhar seria parte de um processo do futuro profissional da minha empresa. Eu acho que
É uma preocupação, né? Não é isso, professora? É isso, e assim, só para finalizar, que acho que o nosso tempo já está acabando. Bom demais, é bom demais. Continua. Esquece de seguir. Fala aí, Sesmac no Instagram. É isso que a Camila trouxe. O SESMAC hoje já tem esse cuidado, Sim. esse acompanhamento do perfil do aluno. Então, aquela questão de anos atrás, eu fui professora, sou professora também de pós-graduação, que a gente ministrava uma aula meio que achando que todo mundo ali estava no mesmo nível, né, sem considerar essas particularidades. Hoje, a instituição, o SESMAC, tem o maior cuidado com isso. E tem profissionais e um núcleo adequado para entender, pontuar, passar um retorno para a sala de aula, para os professores, coordenadores e atuar de forma específica. Que é o núcleo psicopedagógico. Exatamente. É justamente identificando essas necessidades e onde podem ser melhoradas. Costumam dizer lá, principalmente lá no SESMAC EAD, né, no SEAD, que nós temos esse núcleo psicopedagógico, mas nós temos a acessibilidade plena. Então, acessibilidade digital, intelectual Perfeito. e outras questões de deficiência física, dentre outras já identificadas, tá? Reforçando aquela pergunta que Vitor me fez, de como a instituição posiciona, como o curso se posiciona, nós temos uma proximidade muito grande com os conselhos regionais. Então, CRA, nós temos uma proximidade muito grande, principalmente de engenharia, com o CREA, tá? Então, participamos diversas vezes de congressos, palestras, para entender como o mercado está se posicionando, para que a gente, de maneira interna, possa posicionar os nossos processos e oferecer cada vez mais uma melhor a transformação aí do conhecimento em prática para a realidade do E aliar competências às habilidades produzidas, né? Que esse Porque eu acho que o mercado hoje busca o quê? O resultado. Então, você compreendendo o perfil de cada um, tanto em sala de aula como você profissional, você vai saber aproveitar o profissional. Você, perfeito, você, sem saber o que você tinha, você já criou uma tática, uma estratégia para você ali, para você ter o seu resultado positivo. Sim. E esse resultado positivo, que é o que as empresas buscam, lógico, né? É entender como funciona cada um deles. Exatamente. Afinal das contas, eu só perdi uma matéria, viu, em engenharia de produção, que inclusive... Mas voltou, né? Foi culpa dele, foi? Fui professor dela, né? Mas olha só, hoje você está aqui no Fala aí, Sesmac, né? Está falando e propagando conhecimento. Eu voltei para pós-graduação. Tá vendo? Então, Vamos fazer aqui nosso todo brinde aí? mundo. Vamos, gente. Gente, muito obrigada, Mas viu? Nossa, Vocês, foi maravilhoso a contribuição de vocês. Esse é o Sesmac, 50 anos iluminando histórias. E mais um episódio do... Fala aí, Sesmac.